Esse aqui é o problema 70 do capítulo 25, que é sobre capacitância. Então ele diz que uma barra de cobre de espessura 2 milímetros é colocada entre as placas de um capacitor de placas paralelas. A área das placas é de 2,40 centímetros quadrados e a distância entre as placas é de 5 milímetros. E como mostra a figura abaixo, a barra é colocada exatamente no centro do espaço entre as placas. A primeira pergunta que ele faz é qual é a capacitância após a introdução da barra. Então, a primeira coisa que a gente faz na hora que a gente vê o exercício é converter as unidades para chegar no sistema internacional, para facilitar nossas contas depois. Então, para converter a área para metros quadrados, como que a gente faz? A gente sabe a relação que tem entre metro e centímetro, então 100 centímetros dando 1 metro. Então, de acordo com a análise dimensional, a gente faz assim e eleva ao quadrado. E então a gente depois corta o centímetro quadrado de cima com o de baixo e sobra metro quadrado em cima. Fazendo essa divisão, a gente encontra que a área é 2,4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Agora, para calcular a capacitância, a gente usa a equação da capacitância entre placas paralelas. Então, essa equação, que é a permissividade no vácuo, vezes a área das placas, dividido pela distância entre elas. Quando a gente coloca uma barra de cobre no meio, o efeito que causa é diminuir a distância entre as placas. Então a gente subtrai a espessura da barra de cobre, a gente subtrai a espessura da distância entre as placas. Então fica D menos B. E aí a gente joga os valores que a gente tem. A permissividade no vácuo, então, é 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Eu gosto de jogar tudo, incluindo as unidades, na mesma equação, porque depois eu consigo fazer a análise dimensional e ver as unidades finais. Então eu joguei Faraday por metro e a área 2,4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E embaixo a distância, a subtração entre as distâncias. Então ficou 5 menos 2 vezes 10 a menos 3, que eu passei para metros. E então a gente vê que o metro quadrado de cima corta com os metros de baixo. Então sobra só Faraday na unidade final. Então sobra esse resultado aí. 7,08 vezes 10 a menos 13 Faraday. E depois ele fala que uma carga é mantida nas placas e pergunta qual é a razão entre as energias armazenadas antes e depois da introdução da barra. Então a gente sabe a equaçãozinha da energia, que é essa aqui. Então a energia é a carga ao quadrado dividido por 2C, duas vezes a capacitância. Então ele quer a razão entre antes e depois. Então a gente faz um 1 sobre U2. E como as cargas se mantêm, então a gente pode cortar o Q de cima com o Q de baixo e o 2 também. Então sobra o C2 sobre C1. A gente substitui também aqui na equação o valor do C e sobra D1 sobre D2. Então o D1 é a distância, no caso, antes de introduzir a barra, e o D2 é a distância no final. Então tem essa subtração. Então a gente encontra que dá 1,67 a razão entre as energias da barra. Antes e depois. E depois ele pergunta qual é o trabalho executado quando a barra é introduzida. O trabalho a gente calcula então como sendo a variação da energia U, certo? Então a gente faz 2 menos U1. E a hora que a gente troca aqui na equação, a gente faz o manejo matemático, porque a carga é igual, então o 2 a gente agrupa ali fora. E a gente encontra que a gente precisa fazer isso aqui. Então, essa continha final aqui dá o D menos B menos D, então a gente substitui os valores que a gente tem e encontra que o trabalho foi negativo em 5,44 joules. E como o valor do trabalho foi negativo, quer dizer que não gastou energia para realizar isso, então a energia foi liberada. Então isso indica que a barra foi atraída e não repelida.